A gente abre essa edição falando sobre o apagão de hoje. O Ministério de Minas e Energia informou por volta das 3 horas da tarde desta terça-feira que o Sistema Nacional de Energia foi restabelecido após o apagão do início do dia. Segundo o Ministério, apenas algumas localidades pontuais ainda necessitavam de ajustes. Vamos a Brasília. Quem tem informações atualizadas para a gente é o repórter André Anelli. Conta para a gente, André, como foi esse apagão, quais são as informações que já temos, já se sabe o que aconteceu? Boa noite. Oi, Brown, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, esse apagão generalizado foi causado por sobrecarga em uma linha de transmissão no Ceará. Os motivos que levaram a essa ocorrência ainda são desconhecidos. Outras possíveis sobrecargas são investigadas e devem ser divulgadas em até 48 horas. O apagão generalizado hoje teve início às 8h31 da manhã pelo horário de Brasília. Foi nesse horário que houve a interrupção do aumento de carga na rede. Em cerca de 10 minutos, a carga do sistema elétrico caiu quase 26%. A falha prejudicou estados de todas as regiões do Brasil e também o Distrito Federal. Pelo menos 24 milhões de pessoas foram afetadas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu que o apagão de hoje não tem relação com segurança energética e nem com suprimento de energia no país. O que aconteceu hoje é extremamente raro que aconteça. Por quê? Porque nós temos um sistema redundante, ou seja, nós trabalhamos no sistema N-1, é como se fosse num avião, 2 sistemas elétricos, 2 sistemas hidráulicos, 2 sistemas elétricos, 2 turbinas. Para acontecer um evento dessa magnitude, nós temos que ter tido 2 eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade. Ou seja, é extremamente raro que aconteça o que aconteceu no episódio de hoje. Alexandre Silveira afirmou ainda que vai pedir que o Ministério da Justiça encaminhe à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, um inquérito para apurar as causas do que ocorreu. O ministro não afastou a possibilidade de punições para eventuais culpados. Mas os levantamentos feitos pela área técnica do Ministério ainda apontam para a sobrecarga não intencional no sistema. É importante destacar, para que haja um evento dessa magnitude, graças à robustez do nosso sistema, há de se haver uma redundância de fatos relevantes. E um desses fatos já está detectado pela ONS, que foi no norte do Nordeste, mais precisamente no estado do Ceará. O outro ainda não se sabe se foi no Xingu. Essas afirmações de Alexandre Silveira foram dadas em coletiva no final da tarde, aqui em Brasília, depois que o ministro abandonou a comitiva do presidente Lula no Paraguai. O presidente Lula que acompanha então a posse do presidente paraguaio Santiago Penha. Silveira retornou ao Brasil, onde uma sala de situação já acompanhava esse apagão. O ministro disse que a privatização da Eletrobras prejudicou os trabalhos de diagnóstico do problema e pode ter relação com o ocorrido. A privatização da Eletrobras fez muito mal, em especial no modelo que ela socorreu, ela fez sim mal ao sistema. A Eletrobras era o braço operacional do setor elétrico brasileiro, a empresa responsável por mais de 40% da transmissão nacional, mais de 36% da geração do país. A Eletrobras foi privatizada em 2022. Eu vou além disso, ela foi privatizada às vésperas de uma eleição, no ano eleitoral. Realmente os brasileiros perderam muito com a privatização da Eletrobras. Ao todo, Roraima foi o único estado hoje não atingido pelo apagão. Para o restante do país, segundo o Ministério de Minas e Energia de novo, o abastecimento foi normalizado às 2h49 da tarde, ou seja, 6 horas após o início do problema. Brown.
Pois é, né? E para além da repercussão política toda que você acompanhou ao longo do dia aí em Brasília, né, André? Há um impacto que é imensurável, né, na vida de todos os brasileiros, aqueles que foram afetados diretamente, né, com paralisações no transporte, interrupção no funcionamento do comércio, de empresas, né, que estão praticamente todas elas, independentemente da atividade, conectadas à internet. Enfim, é um dano incalculável e por isso é necessária, né, uma apuração rigorosa, como promete o governo, a respeito das causas para que algo assim não se repita, porque é grave, mexe muito com o dia a dia de todos nós, né? Valeu. André Anelli, obrigado pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouco. Até já, André. Deixa eu dar as boas-vindas aqui aos nossos comentaristas. Conosco hoje aqui no Jornal Jovem Pan, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Deixa eu começar com você, Dora, para colher as suas impressões a respeito dessa última fala que o André mostrou para a gente do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O ministro, no meio das explicações sobre o apagão, aproveitou para fazer críticas ao processo de privatização da Eletrobras, disse que ela prejudicou muito o sistema energético, prejudicou o Brasil. O que achou dessas críticas, Dora? Elas são oportunas ou há um pouco de conveniência também? Elas vieram ali num momento conveniente para o ministro, hein? Boa noite, Dora. Boa noite, Brown. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Elas são absolutamente inoportunas, Vitor Brown, na minha visão, porque é o seguinte, se o governo não sabe as causas dessa sobrecarga, então é uma desinformação ficar aventando a hipótese de ser a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, a responsável ou uma suposta responsável por isso. Ou é ou não é, ou diz claramente ou não. Se não, é uma questão, politiza essa questão, porque a gente sabe das críticas, todo mundo ouviu, todo mundo viu, as críticas que o presidente Lula fez à privatização da Eletrobras, não é? E aí que não tem condição, só não levou adiante uma reversão desse processo porque o Congresso não embarcou nessa. Então, o governo precisa, se é um caso raro, se é um caso inexplicável, também havendo-se a hipótese de sabotagem, uma coisa que corre assim nos bastidores, o governo tem a obrigação de fornecer uma explicação límpida, transparente, coerente, porque, como você mesmo disse, tem a ver com a vida das pessoas. E esse negócio de colocar a Eletrobras no meio, aliás, houve apagão no segundo governo Lula, em 2009, e a Eletrobras não era privatizada, era estatal. Portanto, eu acho que essa relação direta é algo bastante precipitado e inoportuno. Pois é, né? Até tendo em vista esse histórico, o próprio ministro já se antecipou e fez questão de, nessa entrevista coletiva, descartar a possibilidade de que isso se torne frequente de agora em diante, de que apagões como esse de hoje se transformem numa rotina. Disse que foi um evento pontual, um evento extremamente raro e que não deve se repetir. Agora, Cristiano Vilela, será que esse evento de hoje pode ser usado pelo governo para tentar voltar a essa pauta da reversão da privatização da Eletrobras, que a Dora lembrou agora, foi freada pelo Congresso Nacional, mas esse apagão pode servir como munição para o governo, Vilela? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Com certeza, Brown, a resposta à sua pergunta ela foi dada pela primeira-dama Janja hoje, quando, de uma forma estabanada, fez um discurso político, um discurso para os seus, para a sua militância, um discurso para inflamar a militância de apoio ao presidente Lula, fazendo uma referência de que esse apagão poderia ser fruto da privatização do sistema Eletrobras. Todos nós sabemos, desde o princípio do governo, que o sonho de Lula é reverter essa privatização. E o presidente Lula, logo no início do governo, também chamou a privatização de criminosa. Então, com isso, Janja, que, repito mais uma vez, não ocupa cargo no governo, mais uma vez se intrometeu dentro de uma questão de governo. E aí eu vejo que o ministro de Minas e Energia, ele foi polido no sentido de que ele não poderia também fazer uma fala mais contundente em relação à primeira-dama, mas ele deixou bem claro para todo mundo que essa história de culpar a privatização é história para boi dormir, é história para agradar a militância.